Olá, hoje vamos dar continuidade à nossa aula de terminologia, falando um pouco sobre as linhas do crânio. O crânio, devido às suas estruturas anatômicas, ele necessita de linhas e planos de localização para serem utilizados durante o posicionamento radiográfico para que seja possível visualizar as estruturas do assoalho, da base, da abóbada craniana. E nós vamos ter a divisão entre crânio e face e vamos ter o posicionamento específico para cada região. E essas linhas vão ajudar ao posicionamento para que possamos visualizar de forma mais eficaz, dependendo do osso, da estrutura óssea específica que queremos visualizar, tá bom? Então, nós começamos aqui, temos as abreviações das linhas, elas são normalmente chamadas pelas abreviações, tá? Temos a Lyon, que também é chamada de linha de Frankfurt ou linha horizontal alemã, que liga a base inferior da órbita ao meato acústico externo. Temos a LGM, que liga a glabela ao meato acústico externo. Temos a LOM, que liga o canto externo da órbita ao meato. Temos a LAM, que liga o acântio ao meato acústico externo. No livro de posicionamento, nós vamos ter a sigla, tá? Vamos ter a abreviação da linha, para que não seja necessário todas as vezes que for citar uma linha, e às vezes ela é citada várias vezes no livro, quando está dando a explicação do posicionamento. Então, para que não fique muito repetitivo, de todas as vezes ter que escrever linha que liga da base inferior da órbita ao meato, e vai ter as outras localizações. Então, para não ficar um texto muito maçante, eles usam a abreviação, tá? Não precisem se preocupar, porque vão ser termos repetidos muitas vezes durante os posicionamentos, então você vai memorizando ao longo do tempo, tá? Não precisa se preocupar em decorar de imediato, não, porque com o passar do tempo, com o passar do hábito da leitura no livro de posicionamento, esses termos vão se repetindo, então você vai assimilando ele aos poucos, não precisa se desesperar em decorar todas elas agora não. Tem sempre uma que a gente esquece, porque usa um pouco menos, e tem uma outra que a gente memoriza mais rápido por usar mais, tá? Temos a LLM, que é uma linha de união dos lábios ao meato, tá? Temos a LMM, que liga o ponto mentoniano ao meato. Temos a LGA, que liga a glabela ao processo alveolar do maxilar. E temos a LIP, que liga os dois cantos externos das órbitas. E aqui nós temos uma visualização dessas linhas. Reparem que uma das extremidades de cada linha, a referência é sempre o meato acústico, tá? Então, a gente pode dizer que a gente tem a origem, o meato acústico, tá? Praticamente, falando em cabeça, a soma de ossos do crânio e ossos da face, o meato acústico está literalmente no meio, tá? Literalmente no meio, por quê? Porque nós temos a estrutura diferenciada, não temos uma estrutura regular, então fica um pouco mais difícil de você achar o meio exato da cabeça, né? E como nós vamos ter linhas do crânio até a face, até a parte de baixo da face, que é na mandíbula, a gente vai ter toda a parte anterior da cabeça, com os pontos referenciados, e na parte literal do meio, a gente vai ter o meato acústico, tá? Então, a gente tem do meato acústico a glabela, temos do meato acústico a linha superorbital meatal, temos do meato acústico a linha órbito-meatal, temos do meato acústico a linha infraórbito-meatal,
do meato acústico até a linha cântio-meatal, do meato acústico até lábio-meatal, do meato acústico até mento-meatal, tá? Então, nós temos glabela, parte superior da órbita, parte central da órbita, parte média da órbita, temos a parte inferior da órbita, temos o acântio, temos meio dos lábios e temos o mento, tá? Essas linhas, elas são utilizadas para gerar uma angulação, tanto em referência ao raio central, porque em algumas situações vai ser paralelo ou perpendicular a essas linhas, o raio central, tá? Ou gerar uma angulação da cabeça óssea para que, com a incidência do raio central, seja possível dissociar algum outro osso que esteja sobreposto ao osso que nós queremos visualizar, tá? Então, as linhas vão ser utilizadas tanto como referência de angulação da cabeça, como para referência de angulação do raio central, tá bom? E isso tudo vem explicadinho no posicionamento específico, vai estar lá, vamos supor, raio central, 35 graus cefálicos, perpendicular à linha infraórbito meatal, tá? Aí aqui nós temos algumas linhas que a gente utiliza só para face, tá? Temos a linha de Camper, que é a linha que vai do trago até a asa do nariz, tá? Que ela vai ser lá no crânio, ela vai ter uma mesma referência, tá? Linha trago comissura labial, linha que vai do trago à comissura labial do mesmo lado. A gente tem uma linha lá que tem essa referência. E a linha infraórbito meatal, também denominada de linha horizontal alemã, é uma linha que vai da borda inferior da órbita ao teto do poro acústico externo do mesmo lado, tá? Então, essas três linhas, elas têm referência nas linhas do crânio, tá bom? Quando faz referência aqui ao trago, é o meato acústico externo também, tá? O trago é essa estruturazinha que a gente tem onde está finalizando mesmo aqui as linhazinhas na orelha, essa estruturazinha que a gente tem aqui na entrada do ouvido. Literalmente, que serve para tampar o ouvido, vamos dizer assim, tá? Mas as linhas são as mesmas referências lá do crânio, elas não são diferentes. Elas só são denominadas de forma diferente porque elas são referências só à face, tá bom? É mais difícil utilizar linhas de referência específica da face, tá? Normalmente se utiliza as do crânio para tudo. Aí temos aqui posições do corpo. Essas posições do corpo, elas são utilizadas para que nós possamos ter, para nós termos a percepção de como está posicionado o corpo do paciente, tá? Nas instruções de incidências radiográficas, quando a gente faz membros superiores ou membros inferiores, esqueleto apendicular, nós temos a referência posicionamento da parte e posicionamento do paciente. Por exemplo, nós vamos fazer uma incidência PA da mão. Aí no livro vai estar assim, tô cortando os detalhes, tá? No livro é bem mais detalhado, bem mais explicadinho, tá bom? Posição do paciente. Paciente sentado na extremidade da mesa com o braço formando 90 graus com o antebraço. Bom, vamos supor que seja isso aí, que não quero misturar. Aí a posição da parte. A parte é a estrutura que nós vamos radiografar. Posição da parte. Mão, paciente com a mão em PA, supinada, pronada, nananana, aí vem raio central,
etc, etc, etc. O restante do posicionamento, tá? Tamanho de filme, distância foco-filme, distância foco-objeto e por aí vai, tá? Então, quando nós temos o posicionamento do esqueleto apendicular, membros superiores e inferiores, nós temos a posição do paciente, a posição do corpo do paciente e a posição da parte, a posição da estrutura que vai ser radiografada, tá? Quando a gente tem ombro, cintura pélvica e cintura escapular, ombro, quadril, coxo femoral, úmero, a gente tem o corpo do paciente em PA ou em AP, em decúbito ventral ou decúbito dorsal, e é para isso que serve essa porções do corpo, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, primeiro, posterior ou dorsal, metade posterior do plano coronal, incluindo a sola dos pés e o dorso das mãos, tá? Por quê? Porque quando estamos em posição anatômica, nós estamos com as palmas das mãos voltadas para frente, tá? Então, a posição anatômica da mão é com as palmas seguindo o mesmo sentido do nosso nariz. Então, as palmas das mãos são anteriores e os dorsos das mãos são posteriores. Nos pés, quando a gente está em posição anatômica, automaticamente o nosso pé fica na posição normal de quando estamos de pé, em 2 apoios, tá? Então, o dorso dos pés é posterior, tá? E a parte superior dos pés é anterior, acompanhando o nosso olhar para o horizonte, tá? Anterior ou ventral, metade anterior do plano coronal, incluindo o dorso dos pés e a palma das mãos, tá? Aí nós temos os termos específicos das mãos e dos pés: superfície posterior, dorso, superfície anterior, palma. No pé, nós temos a superfície plantar do pé e o dorso do pé, tá? Termos específicos: plantar, superfície posterior ou sola dos pés, dorso, topo ou superfície anterior dos pés. Dorso ou dorsal refere-se à parte posterior do plano coronal, mas que, quando usada em relação aos pés, refere-se à parte anterior dos mesmos. Palmar, volar, refere-se à palma das mãos. O termo volar significa a cavidade das mãos e dos pés. Posicionamento radiográfico é o estudo do posicionamento de um paciente em determinadas posições para demonstrar ou visualizar partes específicas do corpo na radiografia ou em outros receptores de imagem. Então, vamos voltar aqui um pouquinho para eu poder falar uma coisa com vocês. Na posição anatômica, né, nós estamos com o olhar para o horizonte e as palmas das mãos voltadas para frente, tá? Essa é uma colocação que vai voltar várias vezes durante o conteúdo, tá? A mão é uma das estruturas que a gente vai radiografar totalmente contrária à posição anatômica, apenas para dar conforto ao paciente, tá? Então, a posição anatômica, mão e punho. A posição anatômica de mão e punho são com a palma da mão voltada para frente, automaticamente o punho acompanha, tá? Se vocês tentarem fazer aí, tentar colocar o dorso, a parte posterior da mão, toda retinha numa mesa que tem aí próximo de vocês, todo braço todo esticadinho, todo retinho, e colocar a parte dorsal da mão toda encostada na mesa, polegar, todos os dedos encostados. E deixa aí o tempo aqui, enquanto a gente está falando, deixa aí o tempo. Você vai percebendo que o seu antebraço vai começando a ter uma sensação de cansaço, porque você está rotacionando a sua mão para manter o seu polegar em contato com a superfície.
Agora vira a mão ao contrário, vira com a palma para baixo. Dá para ir até o final da explicação com a mão nessa posição. Essa mão tem muito mais conforto, tá? Cuidado que a gente tem que ter. Por dar muito mais conforto, o paciente vai relaxar o corpo nessa posição. Então, a gente tem que tomar cuidado que se você olhar para a sua mão, provavelmente a sua mão não vai estar toda retinha em contato com a superfície. Você arqueou a mão porque você relaxou a mão. Então, você tem que orientar o paciente a manter a mão espalmada, a mão bem esticadinha, tá? Tomar cuidado para ele não espalmar demais, porque se tiver alguma pessoa que tem os dedos tortos, como é o meu caso, se eu espalmar demais a mão, as extremidades dos dedos se levantam da superfície. Então, mão relaxada, mas em contato com a superfície, na parte inferior, tá? O punho, a mesma coisa. A gente vai fazer literalmente as incidências do punho em PA, tá? Aí a gente vai fazer o perfil que a gente não faz na mão. Isso, quando entrar em incidências, a gente explica o porquê e etc, tá? Fora essas duas estruturas, todas as outras vão ser radiografadas nas posições anatômicas, tá? Essas duas são modificadas porque é mais confortável para o paciente ficar com a mão nessa posição e isso acaba facilitando o posicionamento radiográfico e a realização do exame, tá? O paciente ele precisa ser orientado, precisa ser explicado para ele como vai ser feita a posição, como é que ele vai se posicionar para realizar o exame, só que não é, muitas das vezes, prático utilizarmos os termos que a gente usa para trabalhar, tá? Esses termos vão ser utilizados para que nós possamos conhecer as estruturas e também para que possamos nos colocar, muitas das vezes, num centro cirúrgico, num local onde vão ser utilizados esses termos e que a gente possa conhecer para poder falar também da mesma forma os termos técnicos, tá? A gente tem que conhecer os termos técnicos. Mas com o paciente, não vai ser muito útil falar para ele, coloca a região dorsal da mão em contato com o chassi. O paciente não vai saber muitas das vezes e muitas das vezes ele não está... Você imagine um paciente que está com uma dor intensa, tem que pensar que parte é o dorsal da mão, tá? Então, muitas das vezes, para o paciente, você fala, o senhor vai colocar a mão assim, o braço assim, vai sentar aqui, vai fazer assim, vai fazer assado. Às vezes, é mais eficaz você demonstrar ao paciente como é que vai ser feito o paciente, a incidência, como é que ele vai se posicionar em relação à incidência, tá? Porque ele visualizando, ele consegue ter mais praticidade para fazer o que você está pedindo. Às vezes, eu também acho muito eficaz... por exemplo, já tive situações em que no momento de pedir o paciente para respirar fundo e prender a respiração, eu falava, enche o peito de ar e prenda a respiração. E eu percebi, depois de um tempo, que alguns pacientes não conseguiam compreender direito o que eu queria. Então, eles respiravam fundo, mas não prendiam. Eles puxavam fundo e assoprava forte. Então, eles não tinham noção de que encha bem o pulmão com ar e prenda a respiração, tá? Então, muitas das vezes eu precisava orientar o paciente demonstrando ou pedindo para fazer. Por exemplo, tem alguns exames em que você precisa que o paciente encha bem e prenda, e tem outros exames em que você precisa que o paciente esvazie todo o ar do pulmão e prenda a respiração. É um exemplo de arcos costais. Dependendo da localização de arcos que você quer visualizar, você vai fazer enchendo ou esvaziando. Mas isso aí, quando formos falar desse posicionamento específico, explica-se melhor isso, para não misturar os assuntos, tá? Então, dependendo da incidência que a gente vai fazer, a gente vai dar uma orientação diferente ao paciente. Às vezes, precisa pedir ao paciente para fazer. Respira bem fundo, prende o ar, pode soltar. Solta o ar todo, prende a respiração. Isso, ótimo, assim mesmo, tá? Você falando de forma delicada, agradável com o paciente, ele não tem a noção de que você está dando uma instrução que ele sabe, tá? Porque às vezes o paciente fala para você, não, eu sei, já fiz um monte, e faz errado.
mas você tem que ter paciência para explicar, porque essa explicação no posicionamento é praticamente 50% de tudo que você tem que fazer. Porque quando o paciente está bem instruído sobre o porquê não pode mexer, isso enquanto você está posicionando ele, você está passando a instrução. Você não vai perder tempo nenhum além passando a instrução de posicionamento, tá? Enquanto você vai centralizando a ampola, ajeitando as coisinhas que você tem que ajeitar, ou o paciente está trocando de roupa, você pode ir dando algumas orientações para ele pelo lado de fora da porta. Às vezes, para adiantar, eu faço muito isso. O paciente está trocando de roupa no vestiário ou no banheiro, aí eu aviso a ele, olha, eu vou continuar falando com o senhor, mas não precisa abrir a porta não, tá bom? Só me escuta. E eu vou passando algumas instruções para ele, e quando ele sai, eu mostro para ele, ó, o senhor vai colocar a mão assim, não pode mexer a mão, não pode forçar a mão, senão a mão treme. Dou toda a orientação, e muitas das vezes isso minimiza o movimento do paciente, tá? Porque ele foi bem orientado e bem instruído, tá bom? Então, nós vamos terminar aqui em posicionamento, que depois nós vamos entrar com o conteúdo da outra aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.